Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Falando do mercado do dia 3/6, terça-feira, começamos pelo petróleo, que teve boa importância no mercado de hoje, já que operou em alta de cerca de 2,8%, refletindo o aumento da percepção de risco do mercado global. Essa valorização foi impulsionada por tensões geopolíticas, incluindo a reescalada dos ataques entre Rússia e Ucrânia, em meio às tentativas de mediação de paz pela Turquia. Além disso, o impasse nas negociações nucleares entre Estados Unidos e Irã segue no radar. Há rumores de que o Irã pode rejeitar a proposta americana, considerada insatisfatória em relação ao programa de enriquecimento de urânio. O cenário reforça o temor de novas sanções e possíveis impactos nas exportações de petróleo iraniano. E já falando sobre soja, onde o mercado encerrou o dia em alta. Essa movimentação foi impulsionada por uma correção técnica após as recentes quedas nas cotações. Além disso, as condições das lavouras nos Estados Unidos vieram ligeiramente abaixo das expectativas, o que ajudou um pouquinho nessa sustentação de preços. O avanço do petróleo também colaborou para essa recuperação, como falamos, alta na casa de 2,8%. Por outro lado, os ganhos da oleaginosa foram limitados pela força do dólar no mercado internacional, além do avanço da semeadura nos Estados Unidos e das boas condições climáticas nas regiões produtoras. No fim do dia, o USDA divulgou o relatório do Crop Progress. Segundo os dados, a semeadura de soja avançou 8 pontos percentuais na semana, chegando a 84% contra 77% para o mesmo período no ano passado. Já a primeira leitura sobre as condições das lavouras apontou que 67% das áreas estão entre boas ou excelentes condições, um pouco abaixo da expectativa do mercado, que era de 68%. Dessa forma, o mercado de soja, que chegou a flertar com o mercado negativo, acabou tendo boa parte do seu pregão trabalhando pelo lado positivo, com alta equivalente a 0,7% ou 7 cents. O julho fechou a 1.040,75 e o setembro a 1.034,25 cents. E sobre o mercado de milho, que também registrou recuperação, apoiados no bom desempenho do petróleo, já que os preços haviam atingido os menores patamares dos últimos 6 meses, o que favoreceu uma reação técnica. Apesar disso, o dólar mais forte e a piora nas condições das lavouras limitaram parte dos ganhos. De acordo com o Crop Progress, divulgado pelo USDA, a semeadura do milho avançou 6 pontos, chegando a 93% da área total plantada, número superior aos 90% registrados no mesmo período do ano passado. Já as condições das lavouras apresentaram uma leve melhora. 68% das áreas estão entre boas e excelentes condições, um ponto percentual acima do registrado na semana passada. Por isso, com exceção do julho, que fechou praticamente inalterado, o setembro e o dezembro tiveram ganhos na casa de 0,6%, o que equivale a quase 3 cents. Então, o julho fechou a 438,50, o setembro a 423,5 e o dezembro a 438,5 cents. Outra bolsa que também trabalhou em alta foi a B3. O julho fechou em alta de 0,6 e o setembro 1 ponto percentual. O julho subiu 40 centavos por saca e o setembro 0,66 centavos por saca. O julho teve fechamento a R$ 63,18 e o setembro a R$ 64,60. Isso porque o movimento aí travado de ofertas ajuda nessa sustentação do mercado na B3. E falando sobre o mercado de prêmios, hoje tivemos um cenário, pelo menos no julho, estável, mantendo a casa assim dos 90 cents. Isso porque o volume de ofertas continua enxutos no mercado, mesmo com Chicago tendo uma leve valorização. E falando para vocês sobre o dólar, que no mercado doméstico recuou, contrariando o movimento da moeda no exterior. A queda ocorreu em um dia com poucos indicadores relevantes no Brasil,
mas com as atenções voltadas para as possíveis mudanças em relação ao IOF. Lá fora, o relatório do USDA chamou atenção ao destacar os impactos negativos da política comercial do presidente americano. Além disso, os dados das vagas de empregos vieram acima das expectativas, pressionando a curva de juros dos títulos do governo americano e favorecendo ativos de maior risco, como no caso o real. Desta forma, no Brasil, onde o dólar operou com mínima de 5,6252 e máxima de 5,7102, acabou tendo um fechamento na casa de 5,6367, o que equivale a uma queda de 0,65%, trazendo assim o fechamento novamente abaixo da casa dos 5,65. E por hoje ficamos por aqui, onde esses foram os principais destaques do dia nos mercados de commodities, petróleo e câmbio. Continue nos acompanhando para mais atualizações e análise. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.